Olá galera, tudo bem? Então vamos para mais uma aulinha aqui no YouTube, hoje falando sobre equações do segundo grau. Para eu chamar uma equação de equação do segundo grau, eu tenho que ter o x ao quadrado, certo? Então, ela é expressa na forma geral, ax ao quadrado mais bx mais c. A é o númerozinho que acompanha o x ao quadrado, ou seja, a minha incógnita, ou o y, a letrinha que eu tiver. B é o número que acompanha o x na 1, ou o y na 1. E C é o termo que não tem letra nenhuma, que eu chamo de termo independente, certo? Esse meu A tem que ser sempre diferente de zero. Por quê? Porque se o meu A for zero, 0x ao quadrado, essa minha equação não é uma equação do segundo grau. Ela passa a ser uma equação do primeiro grau, ok? Essa equação do segundo grau, ela pode ser completa ou incompleta. Eu posso ter só o A, eu posso ter o termo A e B, e posso ter A, B e C. Quando eu tenho A, B e C, eu chamo de equação completa, equação do segundo grau completa. Se eu tenho só o A e o B, ou só o A e o C, é uma equação incompleta. Então, eu vou colocar a fórmula de Bhaskara, que é a fórmula que dá para resolver qualquer equação do segundo grau, completa ou incompleta. A fórmula de Bhaskara, sempre que eu for resolver uma equação do segundo grau, eu posso usar. Aqui eu coloquei x como sendo o valor de x que eu procuro. Pode ser y, pode ser z, depende da letra que eu vou procurar, certo? Menos o b, mais ou menos raiz quadrada de delta. Quem é o delta? Sempre é o b ao quadrado menos 4ac. Não esquecendo que aqui é uma multiplicação sobre 2a. Então, para todas as equações do segundo grau, eu posso usar essa fórmula para resolver. Vamos lá, então, no primeiro exemplo. Bom, primeira coisa, para facilitar o nosso cálculo, a gente vê quem é o A, quem é o B e quem é o C. O A é o número que acompanha o x ao quadrado, então, o meu A aqui é 1. O B é o número que acompanha o x na 1, que é menos 5. E o C é o termo independente, que é o mais 6. Depois que eu já descobri quem é o A, o B e o C, facilita eu encontrar primeiro o valor de delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Então, vamos lá. Quem é o B? Menos 5. Então, menos 5 ao quadrado, menos 4, que multiplica A, o A vale 1, que multiplica C, que vale 6. Delta é igual a menos 5 vezes menos 5, mais 25, menos 4 vezes 1, 4, vezes 6, 24. Então, delta é igual a 1. Quando eu acho delta primeiro, me facilita. Por quê? Se o meu delta for maior que zero, eu vou ter duas raízes reais como resposta. Neste caso aqui, deu maior que zero, deu 1. Então, eu vou ter duas respostas para os valores de x. Vou ter x1 e x2. Se o meu delta for igual a zero, eu terei uma única resposta, ou seja, as duas são iguais. E se o meu delta for menor que zero, a minha equação não tem solução. Continuando, então, aqui substituindo na fórmula de Bhaskara. X, que é o valor que eu quero encontrar, é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Aqui é uma multiplicação. Então, x é igual a menos o menos 5, que é o b,
mais ou menos raiz de 1 sobre 2 vezes 1, que é o valor de A. Continuando então, menos e menos vai ficar mais 5, mais ou menos, raiz quadrada de 1 é 1 sobre 2. Como vocês podem ver, aqui eu tenho mais ou menos, então eu não posso na mesma conta usar os dois sinais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar o x' usando mais, então 5 mais 1 sobre 2, e o x duas linhas usando menos. 5 menos 1 sobre 2. 5 mais 1, 6 sobre 2, 3. 5 menos 1, 4 sobre 2, 2. Então, os meus valores de x é 3 e 2. O meu conjunto solução, 3 e 2, ok? Vamos então para o segundo exemplo. Primeira coisa, quem é o A? 2. Quem é o B? Menos 4. E quem é o C? 3. Então, calculamos o valor de delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Aqui é uma multiplicação só para relembrar. Então, delta é igual. Quem é o B? Menos 4 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 3. Delta é igual menos 4 vezes menos 4, mais 16. Menos 4 vezes 2, 8. Vezes 3, 24. O que aconteceu agora? 16 menos 24, eu tenho menos 8, certo? Então, por que eu falei que é mais fácil calcular o valor de delta? Porque aqui eu já cheguei à conclusão que eu não consigo continuar resolvendo essa equação. Por quê? O meu conjunto solução é vazio. Porque lá na fórmula de Bhaskara é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Se o meu delta é negativo, nós já vimos que não existe raiz quadrada de número negativo, porque não tem um número que vezes ele mesmo vai dar menos, certo? Então, aqui eu nem continuo, eu já sei que o meu conjunto solução é vazio. Vamos então para a letra C. Quem é o meu A? 6, B, 1 e C, menos 1. Calculando o valor de delta, B ao quadrado, menos 4AC. Delta é igual. B é 1, então 1 ao quadrado, menos 4, vezes 6, vezes menos 1. 1 vezes 1, 1. Menos 4 vezes 6, menos 24. Menos 24 que multiplica menos 1 vai dar mais 24. Então, meu delta é 25. Vou ter duas respostas para x, certo? Continuando, então, na fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. X é igual a menos 1. Ó, menos, como 1 é positivo, vai ficar menos 1. Se ele fosse negativo, esse menos com o menos de lá daria mais. Mais ou menos raiz quadrada de 25 sobre 2 vezes 6. X é igual a menos 1 mais ou menos 5, porque 5 vezes 5 é 25, sobre 12. Continuando aqui, então. X' é menos 1 mais 5 sobre 12. E x duas linhas é menos 1 menos 5 sobre 12. Devo 1 e tenho 5, 4 sobre 12. Dá para simplificar por 4, que vai dar 1 terço.
Devo 1 e devo 5, devo 6 sobre 12. Dá para simplificar por 6 e vai ficar 1 meio. E não tem mais o que simplificar, ó. Aqui já deu 1, não tem como continuar. E esses são os resultados para x. 1/3 e menos 1 meio. É o meu conjunto solução. O próximo exemplo, então, vamos lá. Quem é o meu A aqui? 1. Quem é o B? Menos 6 e o C? 9. Calculando o valor de delta, que é B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual. Quem é o B? Menos 6. Menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 9. Então, menos 6 ao quadrado é menos 6 vezes menos 6, que é mais 36. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, 36. Então, 36 menos 36, 0. O que eu posso observar? Que eu vou ter um resultado para x, certo? Ou seja, dois valores iguais. Vamos até o final para vocês entenderem. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. X é igual a menos o menos 6. Ó, vou colocar entre parênteses para a gente fazer a regrinha do sinal para não ter problema nenhum. Raiz quadrada de 0 sobre 2 vezes 1. X é igual esse menos com esse menos, o menos antes do parêntese vai trocar. Então, vai ficar mais 6. Mais ou menos raiz quadrada de 0, 0 sobre 2. X' é 6 mais 0 sobre 2. E x duas linhas, 6 menos 0 sobre 2. 6 mais 0 é 6 sobre 2, 3. 6 menos 0, 6 sobre 2, 3. Então, quando eu tenho o delta 0, eu nem preciso fazer o x', o x duas linhas, porque eu já sei que eu terei um resultado só no meu conjunto solução, ok? Se gostou, curte lá, se inscreve no canal e muito obrigada, até mais!